É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habilitado o nosso mundo do penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok. Meu nome é André Guasti, estou aqui mais uma vez com Américo BD, agradecendo a todos os ouvintes, uma saudação especial aos botafoguenses desse Brasil. O Botafogo continua em segundo lugar na Série B, pronto para o acesso à primeira divisão. BD, como é que tá esse Paysandu? Pois é, hoje é o episódio 7º, é um episódio místico, porque o 7 pro Paysandu tem uma importância muito grande, o 7x0... O Botafogo também. É, o 7x0 no Remo, o 7 é um número cabalístico nosso, né? Mas a situação na Série C não tá das melhores, não. Então, precisamos ganhar os 2 últimos jogos de goleada, para depender do resultado ainda, tá fácil. Na conjuntura astral, a gente ter alguma chance. A Argentina conseguiu isso na Copa do Mundo de 86, por que o Paysandu não vai conseguir isso? É verdade. E a gente tem uma camisa mais pesada que a da Argentina, apesar de serem idênticas as cores. Bom demais. Bom, pessoal, diferentemente dos outros episódios, quando a gente até faz questão de entrar diretamente no tema central, hoje, como os episódios anteriores têm tido, como sempre digo, uma repercussão bem legal entre colegas, entre ouvintes, entre diversas pessoas, a gente vai ter o costume agora de selecionar algumas dúvidas que de repente a gente não conseguiu nem tirar pelas nossas redes sociais, e divulgo mais uma vez o meu Instagram e o meu Twitter, André Guasti. Guasti_André, né, para quem quiser procurar. Pelas redes sociais a gente costuma tirar algumas dúvidas. O do BD é BD Júnior. BD Júnior. Tanto no Twitter quanto também no Instagram. Pelas redes sociais a gente tem o costume de tirar algumas dúvidas e algumas que são mais tranquilas da gente conversar. A gente acaba resolvendo ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter. A gente vai fomentando esse debate. Mas sobre o último podcast que nós gravamos, o podcast relativo ao acordo de colaboração premiada, o colega Luciano Rocha, que é promotor de justiça aqui no Estado do Espírito Santo, manda um abraço aqui pelo Luciano, que está sempre ouvindo o nosso podcast, sempre na estrada aí, que eu sei que ele trabalha no interior e está sempre nesse deslocamento escutando o nosso podcast. Ele trouxe uma questão que me pareceu bem importante e eu compartilhei com o BD, e a gente decidiu trazer para que a gente pudesse conversar um pouquinho, só trazendo o gancho do podcast anterior, para que a gente possa sanar de repente, ou sanar essa dúvida ou levantar o debate. E o colega Luciano, ele questionou acerca de como ficaria o acordo de colaboração premiada nos processos de competência do Tribunal do Júri, porque já se deparou com uma situação prática como essa e surgiu algumas dúvidas, e são dúvidas que nos pareceu relevantes para que a gente trouxesse aqui para discutir antes, né, do nosso tema central de hoje. E algumas dúvidas que ele mencionou, a gente traz aqui agora. Primeiro, quem teria a competência para homologar, né, o acordo de colaboração premiada? Lembrando que o Tribunal do Júri nós temos 2 fases distintas, né? A fase inicial, presidida unicamente pelo juiz que vai admitir ou não o processo ao Tribunal do Júri, e a segunda fase, em que há ali aquele órgão heterogêneo, né, do Poder Judiciário, o juiz togado mais os jurados. Alguns costumam dizer, e há até um equívoco técnico nisso, mas é comumente falado que os jurados são os juízes dos fatos e o juiz togado é o juiz do direito. É tecnicamente errado, porque os jurados também julgam direito, né, numa expressão ampla. E a dúvida seria justamente quem teria competência para homologar, e a dúvida é entre o juiz e os jurados.
se o acordo de colaboração premiada, porque encerra uma causa de diminuição de pena, ou mesmo uma causa de extinção de punibilidade, a depender do tipo de acordo que foi firmado, se isso seria levado a quesitação ou não, se isso seria quesitável e como isso se comportaria no tribunal do júri. Pela relevância do tema, eu trouxe para a gente debater um pouco hoje, BD. Então, o caso é muito interessante, André, até porque fazendo uma pesquisa de STF e STJ, não encontrei nenhum precedente específico tratando do tema. Então, a gente está diante de uma questão de controvérsia doutrinária, mas que ainda não chegou nos tribunais superiores. Veja, a homologação vai depender do momento em que essa colaboração foi efetuada. Se a colaboração foi efetuada durante a primeira fase, tem que ser o juiz da primeira fase. Se for no plenário, também tem que ser o juiz presidente do tribunal do júri. Concordamos que os jurados nem teriam por que participar de qualquer homologação. Eu acredito também que não seria possível essa interpretação. Perfeito. E quanto à quesitação, aí sim isso gera uma grande divisão, né? Porque alguns argumentam com base na lei. O artigo 489, salvo engano, fala expressamente que deve ser quesitada as causas de diminuição. E a colaboração premiada seria uma causa de diminuição. Então, para essa corrente, necessariamente teria... 483. 483. Isso. Inciso... Deixa eu ver. Causa de diminuição de pena alegada pela defesa, parágrafo 3º. Pronto. Causa de diminuição e causa de aumento. Pronto. Por expressa previsão. Para essa corrente, você... Do Código de Processo Penal, as causas de diminuição de pena e as causas de aumento de pena deveriam ser quesitadas. Então, para esta corrente, necessariamente quem tem que decidir seria o júri, né, os jurados. A outra corrente, que com todo respeito à primeira eu me filio, ela vai dizer o seguinte: aqui nós temos uma situação bem peculiar, porque não é uma causa de diminuição simples de ser decidida. Na verdade, quando o juiz homologa, passa a ser um direito subjetivo do réu colaborador, aquele benefício. Então você imagine o problema de você homologar e de repente o jurado não conceder. Você cria um imbróglio desnecessário. Até por uma questão de lealdade processual, etc., essa questão não deveria estar sujeita à votação. Essa questão é simples. Uma vez entregue pelo colaborador aquilo que ele prometeu, o juiz tem a obrigação de reconhecer esta causa. Portanto, me parece, com todo respeito à primeira corrente, que neste caso é o juiz presidente para o segundo momento, né, se ele for condenado, que deva efetuar essa aplicação. Eu concordo, BD, eu concordo com você nesse ponto também. Eu acredito que se a gente fizer uma interpretação literal do artigo 483, né, parágrafo 3º aí, inciso 1 e 2, a gente vai cair num beco sem saída, digamos assim. Porque não me parece razoável que o debate em plenário deva alargar a ponto, por exemplo, da defesa ter que demonstrar que aquela colaboração foi ou não foi eficiente. Porque tratamos naquele episódio de colaboração premiada justamente, muito embora concordemos, né, que o juiz vai homologar os percentuais que foram negociados pelo Ministério Público, mas que o juiz ele tem o dever de avaliar se aquela colaboração entregou justamente o que ela prometeu que entregaria, se o resultado foi de fato eficiente. Então, inclusive, a expressão eficiência é uma expressão muito utilizada pela doutrina. E não me parece razoável que os jurados tenham a capacidade, não por capacidade no sentido estrito, né, de avaliar isso num plenário do júri. Né? De modo que eu interpretaria, assim como a doutrina majoritária, também com algumas ressalvas, porque alguns doutrinadores discordam dessa interpretação, mas do que acontece, por exemplo, com a continuidade delitiva. O que acontece, por exemplo, quando há uma alegação de delito formal, quando há uma alegação dessas duas figuras que propriamente não possuem uma natureza jurídica na sua essência de causa de aumento de pena,
mas são tratados exatamente como causas de aumento de pena. Não, e eu me lembro também aquela frase clássica do Zizek, né, que diz que você é livre para decidir desde que faça a escolha certa. Então, nós vamos colocar o jurado numa situação que ele é obrigado. E veja o problema depois em grau de recurso, né? Se você joga para o jurado, e se o tribunal entender diferente, ele teria que fazer um novo júri, porque o juiz não revisa a decisão de jurados. Você ia criar um outro problema processual enorme. Já sendo o próprio juiz, se tiver algum equívoco, você não precisa ter o segundo júri. O próprio tribunal corrige o julgador. Então é muito mais pragmático e coerente, apesar de não estar previsto na lei, a exceção. Porque o que acontece? O legislador não consegue prever tudo. Eu duvido muito quando regulamentaram a colaboração premiada, pensaram nessa questão envolvendo o tribunal do júri. Porque é uma questão extremamente peculiar. Não que não se possa fazer, claro que se possa fazer. No último podcast eu citei, inclusive, uma expressão interessante do ministro, agora me fugiu o nome, qual ministro que falou, mas olha, ele pode ser feito para qualquer crime, só que não pode ser feito por um furto de galinhas. Né? Então, inclusive, o tribunal do júri, até porque a criminalidade organizada não é incomum que envolva também crimes dolosos contra a vida. Mas fica essa posição aí. Eu e o BD mais uma vez concordamos, eu ainda vou discordar do BD em alguma vez, prometo, mas por enquanto isso não aconteceu. A gente concorda que a competência para homologação é do juiz, na primeira fase do juiz togado, né? E se for na segunda fase do juiz presidente do tribunal do júri, e se for pós-trânsito em julgado, a gente sabe que a competência é do juiz da execução penal. Então não teríamos nenhum problema quanto a isso. E concordamos também que isso não poderia, por uma incompatibilidade do próprio Instituto, ser quesitado. Certo? Então, pessoal, agradeço aí, Luciano, um abraço mais uma vez, obrigado por ter levantado essa questão para a gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes do podcast Processo Penal Ragnarok. E agora sim, com um pequeno atraso, digamos, vamos ingressar no tema central, um atraso necessário, né, porque a gente veio discutir uma questão relevante. Vamos entrar no tema da semana. Coincidentemente, ontem a nossa Suprema Corte fez uma audiência pública para discutir a constitucionalidade da figura do juiz de garantias. Uma previsão que nasceu aqui no Brasil, evidentemente, com o pacote anticrime, ou seja, teria vigência a partir de janeiro de 2020. Uma questão que foi extremamente debatida pelos meios de comunicação, por juristas e não juristas, né? Elogiadas por criticadas por outros. Lembramos que a época da sua aprovação ainda era ministro da Justiça o Sérgio Moro, que publicamente criticava essa parte do pacote anticrime, afirmou inclusive mais de uma vez publicamente que havia solicitado o veto presidencial a esses dispositivos, o que acabou não acontecendo, os vetos aconteceram em outros tantos dispositivos, e isso chegou à nossa Suprema Corte. E apenas para situar vocês, e aqui a gente vai tratar sobre o que é o juiz de garantias, qual é a discussão que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, qual é o tipo de inconstitucionalidade que estão sustentando, né? Além disso, o que o Supremo decidiu, nós tivemos duas decisões, a primeira do ministro Toffoli, a segunda do ministro Luiz Fux, acerca do juiz de garantias especificamente, inclusive a decisão liminar do Fux foi bem mais específica acerca do juiz de garantias, e aqui a gente vai tratar sobre esse instituto, trazer quais são os prós, quais são os contras, vamos dar a nossa opinião acerca da inconstitucionalidade ou não desse instituto, e vamos tentar aqui, mais uma vez, abranger o debate sobre mais um instituto do processo penal e do direito penal. BD. Pois é, o tema é importantíssimo. A primeira crítica é o próprio nome, né? A nomenclatura, porque todo juiz é um juiz de garantias, né? Não tem sentido você usar essa expressão como se um juiz fosse de garantias. Essa expressão já era utilizada para definir a figura do juiz. Qual é o papel do juiz? É de garantidor de direitos fundamentais.
né? No artigo que nós escrevemos, agora nós podemos até fazer uma propaganda, né, BD? Nós fizemos um artigo que foi publicado numa revista, depois você fala o nome direitinho, onde está, da editora Plácido, e justamente a gente falava ali da postura do juiz, do papel do juiz na fase pré-processual e na fase processual, mas tanto numa quanto na outra sempre foi concebido como garantidor de direitos fundamentais. O papel do juiz, do Estado juiz é esse. Perfeito. Só lembrando, direitos fundamentais do réu e da vítima e da sociedade, né? Também, claro. Porque esse é um tema polêmico se a sociedade tem direitos fundamentais ou não, mas enfim, esse é outro podcast. Mas o fato é que o juiz tem que garantir ali de modo imparcial que seja preservado aquele conflito que o Estado sequestrou, retirou das partes a possibilidade de resolver. O juiz tem que ali dar a solução possível ao problema. Então é muito importante a gente ter esta cautela. Então a primeira crítica é a própria expressão, né? Juiz de garantias não é uma expressão feliz. Bom, artigo 3º-B, então, do Código de Processo Penal. Vamos só ler o caput aqui para a gente ir tratando alguns temas referentes a isso. Diz lá o 3º-B: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Aí enumera 18 incisos, estabelecendo a competência do juiz de garantia. E aqui a gente já vê uma diferença do direito comparado, né, efetivamente. Não acredito, não me lembro, o BD pode me corrigir se eu estiver errado, se em algum outro país há um alargamento dessa competência, dessa natureza, ou com tamanha atribuição para esse juiz de garantias ou juiz de instrução. E falo isso porque aqui a competência do juiz de garantia ele é de toda a fase de investigação, chegando até mesmo à fase de recebimento da denúncia. E vai além, pelo pacote recebe a denúncia, recebe a defesa prévia, aprecia se tem alguma causa de extinção de punibilidade e só joga para o outro juiz fazer a instrução e julgamento. Quer dizer, entra na parte processual também. Até onde eu sei, essa é uma crítica grande, porque na maior parte dos países o juiz de garantias é na primeira fase, e nem atua no recebimento da denúncia, quanto mais prosseguir nas demais... Porque não faria muito sentido, né? Sinceramente, eu compartilho da crítica, porque se a existência, se a previsão do juiz de garantias, e aí a gente vai entrar qual a finalidade, né? Por que o ordenamento jurídico brasileiro decidiu por instituir o juiz de garantias? E aí eu não vou dissociar disso, porque isso, assim como diversas figuras do nosso processo penal pós-Lava Jato, ele ganhou uma atenção um pouco especial, e é o que eu sempre critico muitas vezes na nossa legislação penal e processual penal, são alterações legislativas casuísticas, né? Sem um amadurecimento que me parecia necessário para estipular esse tipo de mudança. Mas a intenção do legislador, segundo consta, seria aumentar o arcabouço de proteção do réu. Ou seja, você dissociar o juiz que participou como garantidor de direitos fundamentais da fase de instrução, a rigor da fase de inquérito, né? Não podemos só falar em fase de inquérito, mas a rigor da fase de inquérito, e você dissocia, você separa o juiz que iria julgar o processo. Mas você estabelece que esse mesmo juiz que participou do inquérito receba a denúncia e tome providências posterior ao recebimento da denúncia. Então a primeira crítica que eu faço, e eu compartilho dessa crítica com o BD, é essa. Não faz muito sentido, é contraditório até ao escopo da lei, né? Ao objetivo do legislador. Perfeito. Além dessa contradição, André, antes de eu até aprofundar essa questão, eu queria levantar um ponto muito importante. Até às vezes em concurso cai essa expressão que o Supremo já adotou, contrabando legislativo, uma expressão curiosa, que significa a inclusão de matérias estranhas às medidas provisórias editadas pelo Executivo. Você aproveita uma medida provisória e coloca no meio dela matérias que não estavam originariamente lá.
Então, assim, o pacote anticrime foi um grande exemplo, não de medida provisória, mas de grande contrabando legislativo, né? No sentido mais amplo do termo. Isso. Pode falar que eu acabei de derrubar o copo de água aqui na sala. O barulho, pelo menos, não foi pro lado do computador. Ainda bem que minha mochila é prova d'água. Mais vale uma mochila do que um computador. Caiu pro lado certo a água. Caiu pro lado certo a água. Desculpa aí, galera, eu sou desastrado mesmo. Vamos lá, BD, continua. Ao vivo tem que ter todas essas emoções. A gente grava direto, isso é porque a gente pouco edita, é bom até. Exato. Mas, então, o que acontece? Não estava no pacote anticrime originário esse debate do juiz de garantias. É certo que em 2008 se tinha essa tentativa de implementar no país. Desde aquela reforma. Foi profunda já. Perfeito, mais de uma vez. Mas no pacote anticrime não tinha nada, absolutamente nenhuma intenção, seja o do ministro Alexandre de Moraes, quando era ministro da Justiça, seja o do ministro Sérgio Moro, não tinha absolutamente nenhuma relação com o juiz de garantias. E aliás, assim, nesse ponto, né, se a intenção, eu sempre critico a intenção, a menos legislatória, a intenção do legislador, mas a intenção do pacote anticrime, ela foi desnaturada pelo Congresso Nacional. A gente precisa reconhecer isso como uma questão fática, né? A crítica a gente iria fazer independentemente de um ou outro, mas que o Congresso, o Parlamento, ele desfigurou o pacote anticrime da sua redação original ou da sua intenção original, isso é fato. Isso e não que ele não tenha legitimidade para isso, mas que ele desnaturou. Tanto é que eu costumo na sala de aula dizer, me corrigir constantemente, falar assim, olha, não podemos chamar isso de pacote anticrime, porque isso foi utilizado até de forma retórica da seguinte maneira: quem vai ser contra o pacote anticrime, BD? Que parlamentar vai ser contra o pacote anticrime? Nenhum, né? Porque isso tem um apelo emocional e popular muito grande. Daí você conseguiu fazer o que você acabou de falar, que é você desfigurar, você furtar ali o projeto de lei. E a gente precisa ter um cuidado, né? A professora Ana Paula Barcelos publicou a tese dela, muito interessante, de professora titular da UERJ, sobre o direito fundamental ao devido processo legislativo. Nós temos que levar a sério essa ideia do devido processo legislativo. Nós devemos levar a sério que haja um debate. O nosso país, com todo respeito, essa é uma crítica mais constitucional, inclusive, do que penal, mas nós, às vezes, eu vou ser meio forte, brincamos com a Constituição. Vou dar um exemplo recente. Está sendo até polido, BD, fica tranquilo. Vou dar um exemplo recente. Ninguém discute, por exemplo, a importância, e foi aprovado, só falta a promulgação, da PEC relacionada à proteção de dados como direito fundamental. Só que ela foi, mais uma vez, votada em 2 turnos no mesmo dia. Quando a Constituição fala votação em 2 turnos, é óbvio que os 2 turnos não podem ser votados no mesmo dia. Porque se você vota os 2 turnos no mesmo dia, a intenção constituinte, a ideia de ter 2 votações, a não ser que alguém dormiu de um jeito e acordou de um jeito e vai mudar durante o dia, ninguém muda de posição em menos de 24 horas. A ideia é justamente que tenha tempo de quem foi vencido na primeira votação poder voltar atrás, refletir, ter outros argumentos para o debate. Então a gente precisa levar um pouco mais a sério a tramitação dos processos legislativos também no nosso país. Levar a sério esse devido processo. O Rogério Sanches... Isso que eu ia citar agora. Você até me alertou que ele, na audiência pública, mencionou isso, mas eu escutei o Rogério Sanches, junto com o Renato Brasileiro, num podcast do STJ, eu abri aqui para poder pegar o nome direitinho, depois eu passo. Ele estava mencionando até sobre a lei de abuso de autoridade, e ele fala sobre uma possível violação, e aí a gente já está até mencionando um dos argumentos para a inconstitucionalidade, que seria a violação do devido processo constitucional, devido processo legislativo, perdão, no sentido de que não houve maturação, discussão, debate suficiente no parlamento para aprovação, no caso do exemplo dele, do podcast, da lei de abuso de autoridade. E aqui no nosso exemplo, ele repetiu isso na audiência pública, né? Eu não consegui assistir toda a audiência pública, mas o BD disse que ele repetiu esse argumento como sendo um dos fundamentos para uma possível inconstitucionalidade da norma. Entender direito é o podcast do STJ,
acredito que dentro lá do STJ tem um quadro, né, Entender Direito. Muito legal, até mais uma recomendação aí de podcast. Exato. Então, essa ideia de uma proteção ao devido processo é uma garantia, né, de uma vedação, de uma proteção, de uma vedação de um processo e uma deliberação efetiva, né? Nós temos que ter uma deliberação efetiva. A questão tem que ser debatida pelo parlamento com um vagar, independente de a gente concordar ou não com ela. A questão é de transparência, a questão é de que, de fato, não seja... E a Constituição autoriza, pelas circunstâncias, às vezes, que algumas matérias sejam votadas por comissões, não há nem uma votação, digamos, no pleno da casa, mas algumas matérias, principalmente penal e processo penal, a gente precisa ter muito cuidado. E esse juiz de garantias, por exemplo, me parece que ele foi aprovado meio que assodadamente. Para dizer. Mas, bom, pode falar. Vamos agora trabalhar com ele existindo. Pronto, isso aí. Essa fase está superada. Então, como eu já cheguei a antecipar o objetivo, né? O objetivo é o quê? É você alargar a proteção do investigado. Vamos por etapas, né? Isso, né? Exatamente. Um ponto que é muito alargar eu falo o objetivo do legislador. Estou dizendo que isso... Na prática vai acontecer. E até porque eu tenho críticas a isso, né? Mas eu estou falando, qual é o objetivo que o legislador quis com isso? Ou seja, mais uma vez, qual a intenção do legislador? A intenção do legislador é alargar a proteção dos direitos fundamentais, neste caso, do réu. Certo? Esse é o objetivo. Se isso vai acontecer de fato, a gente vai trabalhar isso. E se essa consequência vai ou não ser atingida, se a consequência é gerar a inconstitucionalidade ou não, também é uma outra questão. Isso, porque a gente tem que ser a gente tem que analisar as questões com calma, né? Lembrei de uma coisa agora, por favor. Que o colega Bruno Calabris, ele bota muito no Twitter, ele coloca um carimbo que um juiz tinha, era estúpido, mas constitucional. É quase mais ou menos isso. A história do Scalia, né, na Suprema Corte. Mesmo. Veja, aqui é uma questão bem importante, a gente precisa ter alguns cuidados. Porque, por exemplo, muitos que defendem o juiz de garantia afirmam que é uma condição de possibilidade. Você só teria um juiz imparcial se ele necessariamente fosse um juiz diferente. E eu sempre, o juiz do julgamento fosse um juiz diferente do juiz do inquérito. E eu sempre digo que a gente tem que ter cuidado com a adesão a algumas teses. Porque se eu falo que é da essência da imparcialidade, que só é imparcial se forem juízes diferentes, eu estou dizendo que absolutamente todos os julgamentos até a presente data são inconstitucionais. São inconstitucionais. Sim. Porque a regra atual do CPP é a prevenção, é o contrário, o juiz do inquérito está prevento para o processo. Então você pode até discutir como sendo, digamos, uma ampliação, mais um retoque, mas você não pode dizer que é da essência, que só existe um juiz imparcial se de fato existir juiz de garantias. São os mesmos doutrinadores, por exemplo, BD, que entendem que o juiz deve ficar absolutamente distante da produção probatória. Distante de uma maneira, assim, quase neutra, né? Não era a expressão que eu queria utilizar. Quase inatingível. Neutra é só sabão em pó, como eu brinco, aí, né? Ninguém é neutro. Você pode discutir imparcialidade, mas neutralidade não tem. Sim. Mas é interessante, eu sempre recomendo um artigo que ganhou grande repercussão de um professor de processo civil e de um professor de psicologia, que é o Vitorelli Almeida, um artigo que saiu pela RT, discutindo justamente esse aspecto da imparcialidade. Dizendo que, olha, primeiro, se eu for trabalhar com imparcialidade, por que eu teria juiz de garantia só no penal? A imparcialidade ela não é só penal. É processual. Ela é processual. Teria que ser para o juiz civil e para o trabalhista. O juiz que dá uma liminar... O juiz que dá uma liminar, então, ele estaria contaminado pro resultado final. Então, eu não poderia ter só no penal. Então, já é um problema. Eu teria que trabalhar se realmente, se aquilo ali fosse de fato. E segundo, é muito interessante esse artigo, porque o professor de psicologia deixa claro que é uma lenda, que não há esta contaminação como se fala. O que acontece é, goste ou não, a gente não pode criar um sistema processual pelo erro, pensando no equívoco. Pode acontecer equívocos, mas o sistema tem que pensar na normalidade. E veja, o que é o normal? O normal é que
aquelas provas do inquérito, que alguns nem gostam de chamar provas, chamam elementos de convicção, elementos informativos, aquelas provas do inquérito sejam repetidas no processo. E ora, não é porque eu dei a decisão anterior, meu amigo, mas se está repetindo a mesma situação, o normal é que você repita o resultado. Não é por dissonância cognitiva, não é pela heurística da confirmação, não é esse o problema. O problema é, se o quadro probatório é o mesmo, por uma questão de coerência, a sua decisão vai ser a mesma. É por isso que as pessoas falam assim, mas muitos juízes, quando prendem alguém, no final condenam. Mas olha, essa discussão teve no nosso grupo de pesquisa do mestrado e doutorado. Sei. Olha, o estándar probatório para prisão é alto. Então a probabilidade de ter argumentos para a condenação mas eu duvido que um juiz no Brasil, qualquer um, duvido, que ele mande prender e depois ter uma prova cabal de inocência, ele vai dizer, não, eu vou manter a prisão porque eu já aprendi lá atrás. Vou ser coerente com a minha prisão. Eu levantei esse ponto de discussão junto com o professor Alexandre Coura, e ele trouxe essa alegação justamente de que a maioria das pessoas que foram presas no início do processo foram condenadas. Mas eu levantei esse ponto e falei assim, olha, mas qual um dos requisitos para você decretar a prisão preventiva? É indícios de autoria, indícios fortes de autoria. Então acaba que estatisticamente isso vai gerar uma condenação. Por quê? Porque a análise perfunctória naturalmente ela é feita. Existe um standard probatório alto, como o BD falou. E eu queria... Você terminou? Eu vou falar mais uma coisa sobre isso. Eu queria levantar um assunto aqui, porque como eu sempre às vezes faço alguma crítica, não que eu seja especialista em segurança pública, mas como a gente está no judiciário há bastante tempo, eu acho que as pessoas talvez não compreendam as consequências desse tipo de previsão. Aqui no Espírito Santo havia, até bem pouco tempo atrás, uma vara chamada Vara de Central de Inquéritos. Essa vara era uma vara que tinha competência territorial todo o território, né, todo o estado do Espírito Santo, e tinha justamente a função de fazer o quê? Analisar tudo o que acontecesse na fase pré-processual, na fase de inquérito. E eu fiz essa provocação ao querido professor Alexandre Coura e faço aqui ao BD agora. Eu sempre penso numa atuação prática. O que você acha, BD? E aqui é uma pergunta retórica, você vai entender do que eu estou falando. Um juiz que vai ficar exclusivamente, ainda que ele seja nomeado como juiz de garantias, exclusivamente atuando na fase pré-processual, em contato direto com as forças de investigação, as forças policiais e o Ministério Público. Você acha que ele não vai, ao longo de algum tempo, se tornando quase que um investigador? Você acha que ele psicologicamente vai se manter isento o suficiente para avaliar com a maior neutralidade possível os pedidos formulados pelas polícias? Ou o que é o que eu acho que aconteceria, ele vai ganhando uma certa confiança na atividade policial, na autoridade policial, no Ministério Público, e passa a ter talvez um pouco menos de zelo até na observância dessas garantias do réu. Porque hoje a gente atua na fase pré-processual por prevenção, por distribuição, então isso é diluído. Então quem é juiz criminal, normalmente sabe o cuidado que a gente tem na fase de inquérito e a diferença de atuação sua no inquérito e a diferença na atuação no processo. Você imagina um juiz que vai... Porque pelo projeto, e o projeto também não... E a alteração do Código de Processo Penal sequer diferencia isso, mas a rigor, acredito eu que deveriam ser criadas varas de inquérito, varas especializadas em juiz de garantia, ou vara de garantia, será como é que chamaríamos isso? Entendeu a questão que eu estou levantando? Eu entendi, e nós temos alguns problemas aí que são relevantes. Eu penso que, primeiro, eu sou contra isso, existir alguns estados que ficasse um mandato, ficasse um juiz por um tempo, porque eu penso que a inamovibilidade do juiz é totalmente incompatível com a criação de um tempo, um mandato para exercer uma função. Até trago uma informação relevante, lá em Alagoas tinha uma vara chamada Vara de Combate, que chama até hoje, Vara de Combate ao Crime Organizado, a 17ª Vara Criminal de Maceió, e eu tive a grata experiência de ser juiz dessa vara por algum período curto. E
essa legislação que criou essa vara foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e uma das coisas que o Supremo decidiu, dentre algumas, né, que ele fez uma análise de constitucionalidade ali, julgou parcialmente procedente, foi a impossibilidade de se dar por mandato. Porque lá era mandato. O juiz ficava por nomeação da presidência, por mandato que poderia ser prorrogáveis, né? Perfeito, porque a grande preocupação... Ou seja, isso já foi decidido pelo Supremo como inconstitucional. A grande preocupação é essa, que o juiz, de fato, ele possa exercer. Eu sempre digo, André, que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa profissão, porque o risco de banalizar o julgamento com muito tempo na justiça, isso acontece em todas as áreas, né? Seja civil, penal, trabalhista, e eu sempre digo que processo é reflexo de dor, processo é sinônimo de litígio. Então o judiciário não pode, apesar da quantidade de demanda, ele não pode se dessensibilizar e simplesmente tratar como qualquer caso. Eu vou te dizer o seguinte, risco existe. O que eu acho que tem que acontecer é a diluição. Recentemente, o CNJ decidiu que os tribunais, quando criam varas especializadas, precisam colocar sempre mais de um juiz. Foi uma decisão recente do CNJ, e eu acho que seria uma solução parcial aqui. É claro que ela não resolve o problema, porque isso significa apenas que, ao invés de eu ter um juiz, eu vou ter dois. Mas, pela possibilidade da carreira, alteração, eu acho que tem que ter várias varas. Podem ser regionais, na estadual vai ter que ser regionalizado, porque não tem como... Estadual não tem estrutura da federal. Para quem compreender isso, na magistratura federal, na Justiça Federal, cada unidade judiciária, IBD me corrija se eu estiver equivocado, tem um juiz titular e um juiz substituto. Ou 2 juízes. É um titular e um substituto. É um titular e um substituto. Perfeito. E um acaba, evidentemente, substituindo o outro em licenças férias, eventuais suspeições e impedimentos. Na Justiça Estadual isso não existe. Não existe. Como eu acho que eu desconheço um estado que tem essa configuração, até porque não existe estrutura para isso, né? Em regra geral, o quadro de juízes na Justiça Estadual é absolutamente defasado, né? Falo do Estado do Espírito Santo, que a carência de juízes é enorme, e cada um cuida da sua vara, e as férias você responde por 1, 2, 3, 4 unidades judiciárias. Então é uma situação absolutamente diferente, porque muito se disse à época da aprovação do juiz de garantias, não, coloca 2 juízes em cada vara e um é juiz de garantia do outro. Não conhece a realidade da justiça do país, um cidadão que fala uma coisa dessa, né? Porque realmente desconhece a realidade. E você vai ter... Veja, de novo, às vezes as pessoas equacionam mal. Quando eu digo que vai ter um retrabalho, não é porque o juiz fica contaminado, mas um juiz já conhece o processo, ele já sabe aquela questão. Então, quando a questão da duração razoável do processo é que, ao invés de tu racionalizar o trabalho, você vai provocar que mais juízes no primeiro grau, porque um aspecto que eu acho que é muito mal colocado na discussão é que várias pessoas colocam como se a decisão do juiz de primeiro grau fosse a decisão final. O juiz de primeiro grau, que mesmo que atue até o final, vai ter a decisão dele revisada pelo tribunal e pelos tribunais superiores. Mesmo na fase de investigação. Então não tem sentido você falar assim, não, porque o juiz, como se aquela decisão do juiz fosse a última e que não houvesse, de fato, posteriormente, a possibilidade de revisão da decisão. Então me preocupa muito essa questão de como nós construímos uma doutrina e o que o Supremo vai falar sobre o que acontece no Poder Judiciário. Porque, infelizmente, até o Papa Francisco tem essa frase, né? A derrubada de uma árvore faz mais barulho do que 1000 árvores que nascem. Uma uva azeda estraga o suco, né, em todas as outras uvas. Então, assim, a maior parte dos juízes, eu vejo, não são o que a doutrina aponta que são os juízes criminais do Brasil. Não são aquilo que se está colocando como se fossem juízes inquisidores, paranoicos e que querem... Nós falamos isso no primeiro episódio. Isso, para mim, é abuso de retórica, abuso de heurística para poder passar uma pauta que é parte ideológica, parte honesta, né? Que a pessoa, de fato, tem o direito, evidentemente, de ter
essa compreensão, esse entendimento. Mas que se abusam da retórica, juiz inquisidor, juiz policialesco, juiz nazista, entendeu? Isso é comum. Ninguém aqui, eu não vou medir palavras, mas se faz isso mesmo. Se faz, isso é um argumento de convencimento. Eu tenho essa compreensão. Mas enfim, avançando, acho que já deu a tônica de que a gente critica o Instituto e critica a forma como foi aprovada, critica a ausência de um estudo sobre as consequências da sua aprovação, sejam consequências na estrutura do Poder Judiciário, sejam consequências mesmo de se vai haver ou não proteção, uma efetiva proteção ao réu, porque evidentemente que ninguém aqui é contra aumentar o arcabouço de proteção de direitos individuais. Eu pelo menos não sou contra isso, mas é preciso, né, como diziam os antigos, né, cautela e canja de galinha sempre faz bem. Mas vamos lá, algumas questões aqui. Mas só um detalhe, André, eu quero lembrar aquela frase clássica, né, que nem tudo que engorda, no meu caso, tudo engorda, né? Passou na frente da churrascaria e engordou 5 quilos. Pois é, pra mim minha alma é gorda, não é que eu como muito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de tudo isso que a gente está falando, isso não significa que seja inconstitucional. Sim. Nós vamos chegar no ponto. Essa aqui é a questão. A gente já tratou aqui, pelo que eu tô vendo, se a aplicação é imediata ou não, porque se considerar que há suspeição, isso seria retroativo. Então, todos os processos em andamento que eu atuei na fase de inquérito, eu tenho que mandar para o meu substituto, que não existe, né, na Justiça Estadual, e aqui novamente menciona a diferença. Como é que vai ser? Vai ser uma aplicação prospectiva lá, ou progressiva? Então vai se dar da forma como os tribunais vão implementando, que isso chegou a ser discutido também. Isso passa por esses problemas de interpretação do juiz de garantias. E a diferença entre federal e estadual é curiosa mesmo nesse caso, porque dentro da estrutura da federal, por exemplo, na vara você tem o titular e o substituto, mas os processos do substituto, o titular da vara não pode atuar. O processo é distribuído para o sub. Sim. É como se fosse quase que 2 varas dentro de uma. Não é como na estadual que o substituto substitui literalmente, né? Ele está lá momentaneamente ocupando alguma... Não, na federal ele fica realmente com um acervo próprio e que o titular não pode atuar naqueles processos, salvo férias ou eventual suspeição, etc, etc. E vice-versa, né? No caso, substituto para atuar nos processos do titular. Alguma outra discussão também, na época, como eu já mencionei no início, houve 2 decisões, uma do ministro Toffoli e a segunda do ministro Fux. A primeira decisão do ministro Toffoli, ele reconheceu uma inconstitucionalidade na vacatio legis, né? E teria alargado o prazo de vacatio legis, ou seja, ele transferiu a entrada em vigor para 6 meses, foi 180 dias, né? E ele decidiu também que não se aplicaria o dispositivo ao tribunal do júri e aos processos de violência doméstica. Foi uma piada de mau gosto o legislador falar em 30 dias, né? Para você mudar toda a legislação, toda a estrutura da justiça criminal, isso não existe. Mas quais foram os argumentos do ministro Toffoli nesse debate que é importante? No que tange ao júri, esse argumento central de que você ficar contaminado para julgar, ele não tem sentido nenhum, porque quem julga não é o juiz. Quem vai decidir são os jurados. Então não haveria esse argumento. Agora, o argumento da Lei de Maria da Penha é um argumento assim interessante e curioso, porque mostra certas incongruências de ter ou não ter. Porque, veja, se eu ressalvo a Maria da Penha, então se essa mulher, coitada, for estuprada por um estranho na rua, esse estranho teria juiz de garantias. E o cônjuge que cometa a violência não teria. Quer dizer, você cria paradoxos. Mas o argumento que foi Falamos desse paradoxo também sobre a prisão preventiva, né? Mas esse argumento era que justamente é pela peculiaridade de quem já conhece a urgência, a necessidade, justificaria, no caso da Lei Maria da Penha,
você não tivesse juiz de garantias. Olha, eu só acho que este argumento ele vai valer para o crime organizado, este argumento vai valer para uma série de outros crimes. E ele acaba derrubando esta essência, porque veja, de novo é aquela história, se é da essência da imparcialidade, o júri também tem que ter imparcialidade, a Maria da Penha tem que ter imparcialidade. O júri e qualquer crime. Os outros. Então não é possível você excluir dessa forma. Vou resumir aqui quais seriam as questões levantadas na liminar, nas ações diretas de inconstitucionalidade, que são no mínimo 4, né? Eu acho que depois houve outras, que é a 6298, 6299, 6300 e 6305, atualmente sob relatoria do ministro Fux. Então a primeira são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levantamentos. Vamos tentar dissecar bem rapidamente cada um deles. Inconstitucionalidade formal, porque a legislação teria disposto sobre procedimentos processuais, matéria de competência concorrente de estados e da União. Não é um argumento, com todo respeito, não é um argumento forte, porque a União pode legislar. O Estado, se quiser, teria que tratar de modo diferente em cada Estado. Mas essa diferença entre processo e procedimentos dá um outro podcast inteiro e uma discussão Mas não cabe enorme. aqui essa discussão. Perfeito. Porque não é uma É muito mais do que procedimento. Concorrente. É muito mais do que procedimento, é processo. Inconstitucionalidade formal, porque violaria a competência legislativa do Poder Judiciário, porque estaria alterando a organização da divisão judiciária. Se eu usar esse argumento, eu não poderia ter vara de lavagem, o legislador não poderia criar nenhuma alteração do Código Penal e Processo Penal poderia ser feita por iniciativa do Legislativo. Todas deveriam ser feitas pelo Legislativo do Judiciário. A própria Maria da Penha, a própria outro criou esse... A legislação de audiência de custódia, perfeito, que tem na mesmo pacote anticrime, também discordo desse argumento. Vedação de instituição do juiz de garantias por lei ordinária, por violação ao artigo 93 caput da Constituição. A Constituição não exige matéria de lei complementar. Não exige de maneira nenhuma. Aí vem, as inconstitucionalidades formais, e eu concordo que nenhuma delas teria capacidade de prosseguir. Aí vem a inconstitucionalidade material, violação ao princípio do juiz natural, isonomia, duração razoável do processo, e da regra de autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, que me parece que se confunde essa última de autonomia financeira com a questão de organização e divisão judiciária. Então, eu já descartaria essa análise. Mas e aí? Teríamos possibilidade de discutir a constitucionalidade por violação ao princípio do juiz natural? Veja, a ideia do juízo natural, o Supremo e a doutrina falam que é conforme a lei. A lei vai estabelecer como essa garantia. O principal do juízo natural é a proibição de tribunal de exceção. O juízo ex post facto, é você não escolher quem vai julgar. Mas essa divisão de como será feito, não vejo que haja nenhum problema com o juízo natural. Vai acontecer uma coisa curiosa, mas essa coisa curiosa acontece em outros processos. Na prática, um juiz de primeiro grau vai revisar decisões de outro juiz de primeiro grau. Porque o juiz posterior ao juiz de garantias pode falar, juiz de garantias, você está errado e eu vou anular. Então, isso acontece hoje praticamente com o juiz que analisa o flagrante, na audiência de custódia. Pronto. Muito embora o STJ tenha diversas decisões dizendo que o juiz que recebe o auto de prisão em flagrante pós audiência de custódia, se não houver um fato novo, não pode alterar a decisão anterior, mas ele como presidente presidindo o processo, ele vai ter autonomia para decidir contrariamente ao que se decidiu anteriormente. Não, e aí com todo respeito ao STJ, ainda mais, nesse caso da audiência de custódia, que é o nosso próximo episódio, nós vamos aprofundar a audiência de custódia, o juiz natural não é o juiz da custódia. Então o juiz natural não pode estar vinculado a uma decisão que não foi feita pelo juiz natural, porque não teve distribuição, foi um julgamento de plantão. Então o juiz pode sim, assim, nós vamos aprofundar no outro episódio, pode mais ou menos, no flagrante, na preventiva é uma loucura, mas depois a gente vai aprofundar isso daqui a pouco quando a gente for falar da custódia. Duração razoável do processo, eu acho que é inconveniente, mas não há violação, é isso que eu falei, porque o outro vai ter que... Você prevê normas que podem, de alguma forma, dificultar a tramitação processual,
por si só, não viola a duração razoável do processo. Deveria, o Estado, o juiz, né, o Estado, o Poder Judiciário, deveria dotar as unidades judiciárias de estrutura suficiente para que o processo tenha andamento, já que a ideia de proteção máxima do direito do réu, nesse caso aqui, né, superaria essa alegação de que seria a regra de autonomia financeira e dotar, quer dizer, de dotação orçamentária, né? Ausência prévia de dotação orçamentária. É mais uma questão para ser discutida de duodécimo, né? Só, olha, como eu tenho que cumprir essa determinação da legislação, eu preciso dessa dotação orçamentária. Não vai atrapalhar. Agora é um cobertor curto, claro. Você vai transformar juízes em juízes de garantia, e aquelas matérias que aqueles juízes estavam atuando em juízes de garantia vão ser julgadas por quem? A lei não criou cargo de juiz, a lei não criou servidor. Então você vai ampliar responsabilidades, mas isso não quer dizer que isso não passa pode... por qualquer discussão, como a gente falou aqui mais cedo, de qualquer alteração no Código de Processo Penal. Perfeito. Então, por exemplo, quando você impõe o judiciário a fazer uma avaliação por um psicólogo de alguma questão específica de violência doméstica ou de violência contra menores, o Poder Judiciário não tinha até pouco tempo atrás nenhum psicólogo nos quadros do Poder Judiciário, nenhum médico, nenhum profissional ligado a essas áreas, e passou a ter essa demanda. Essa é uma questão importante, André, até porque a justiça às vezes sofre críticas injustas, porque quando o orçamento da justiça, você vê que muitas vezes o orçamento dela é ampliado por culpa de demandas legislativas, e nesse caso é fundamental. Precatório é um exemplo. Quem tem que pagar o precatório é o executivo, mas vai dentro do orçamento do judiciário. O culpa é do judiciário, olha o orçamento para pagar. Não, mas a demanda, então a gente tem que ter essas cautelas. Bom, e o último, teria mais dois na verdade, mas o que se levantou foi a questão da vacatio legis, que a gente já concordou, né? Neste caso aqui eu dou uma opinião, não sei se o BD concorda comigo. Eu acredito que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, pode modular. Eu acho que ele pode modular. Ele pode, sim. 30 dias para mim é absolutamente desproporcional a ponto de se considerar inconstitucional. E eu acredito que na linha do que o próprio ministro Toffoli deu a entender que decidiria, quer dizer, que decidiu, né? Fazer uma inconstitucionalidade ali, não sei se seria uma inconstitucionalidade progressiva no tempo, ou como é que eu chamaria isso? Uma vacatio legis progressiva. Acho até que 6 meses é pouco, mas eu acho que o Supremo pode modular, sim, a vacatio legis dessa legislação, sem se falar em interferência indevida na atividade legislativa. E agora o 27 da 9868 é claro, só que exige o quórum qualificado de 2/3, a razão de excepcional interesse social, então o Supremo pode modular como ele bem entender, ele pode fixar para daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, ele pode progredir. Essa é a lógica do 27 da 9868, né? A modulação de efeitos em controle de constitucionalidade, que é cópia do 282 da Constituição Portuguesa, né? Do 282. O ministro Fux, na decisão dele, quem teve a oportunidade de ler, eu recomendo, ele gasta até um tempo grande em falar sobre o fato do Poder Judiciário não julgar se aquela legislação é boa, ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriada, né? E que ele deveria avaliar apenas a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. E ele fala isso por vários momentos na decisão, e mesmo assim ele vem com o argumento de que não se trataria de decidir ali apenas e tão somente a inconveniência da legislação, né? Ele deixa claro que ele analisa a constitucionalidade. Isso é um aspecto essencial, né, no debate. É fundamental a gente ter essa clareza, né? O legislativo tem um espaço de decisão e autonomia. O judiciário, o Supremo, é guardião da Constituição. Então, uma coisa é você falar que é inconstitucional, outra coisa é você falar que não é a melhor escolha. É o que a gente está falando. A melhor escolha talvez, pode ser até que seja bom, não vou entrar nesse mérito, mas inconstitucional eu tenho dificuldades. Então, agora, o prazo com certeza era inconstitucional. O prazo eu não tenho dúvida ele que... fala, e ele lembra que ele fala que o juiz de garantia estaria refundando o processo penal brasileiro, alterando significativamente a estrutura organizacional do Poder Judiciário. Então mas ele utiliza isso como argumento de que
de que isso, na prática, e ele reconhece uma inconstitucionalidade formal, que na prática afetaria, inclusive, a organização judiciária dos estados, especialmente. O Fux ele deu a entender que reconhecia uma possível inconstitucionalidade formal por violação, de fato, a questões orçamentárias e de competência de organização judiciária. Muitos defendem isso, porque vão defender que há o risco, só tem um juiz em várias comarcas do interior, você vai ter que fazer toda uma reestrutura. Não, que isso vai acontecer, a gente não tem nem como discordar. Quem milita na justiça estadual sabe das consequências que é a manutenção da aprovação do juiz de garantias. Você vai ter que repensar a justiça criminal, especialmente estadual. Ela não sobrevive da forma como está. A época em que estava para entrar em vigor, ainda com a decisão do ministro Toffoli, me recordo que os dois colegas auxiliares da presidência, da atual presidência até do Tribunal de Justiça, me chamaram para eu tentar, eu e mais alguns outros colegas da jurisdição criminal, para a gente tentar achar uma solução para a aplicação do juiz de garantias, porque assim, nem dotação, nem orçamento tinha para aqui. E veja a incongruência, no caso de um tribunal, a turma apreciando a matéria que chegou via um habeas corpus, e é assustador, né? O Conjur publicou o STJ com 7.500 habeas corpus por ministro, uma loucura nesse semestre. Então vejam a questão simples. A turma inteira então é suspeita? Porque todos vão ter acesso à decisão, não é só o relator. Todos vão ter acesso àquela matéria. Então você vê como é difícil você falar que pelo simples fato de eu conhecer algo eu fico suspeito. Não é esse o critério de suspeição, não é porque você decidiu algo que você se torna suspeito, né? Quer dizer, o fato do juiz exercer a função dele, e o Mauro Fonseca Andrade tem artigos mostrando, e isso é importante lembrar, que as decisões do Tribunal da Corte Europeia de Direitos Humanos e do Tribunal Europeu que falam sobre a questão do juiz que atuou no inquérito não atuar no processo, é um caso diferente. Aquele precedente da Bélgica foi um caso que foi a pessoa física que atuou como promotor, e isso a nossa lei já proíbe. Sim. Isso a nossa lei já proíbe. Completamente diferente. Bom, finalizando aqui os argumentos da liminar do Fux, ele trata da inconstitucionalidade material e volta mais uma vez à violação ao artigo 69 e 99 da Constituição sobre dotação orçamentária. Ele trata isso, para mim, em dois aspectos, formal e material, porque não houve prévia dotação orçamentária para uma mudança dessa magnitude. E aí, nessa parte em que fala sobre a inconstitucionalidade material, ele fala do impacto da medida na eficiência dos mecanismos de combate à criminalidade. Quando ele vai usar aquela expressão que a gente já utilizou em outros podcasts do cherry pickings. Quer dizer, ele fala o seguinte, olha, e aí eu concordo com a crítica dele, não concordo que sugere uma inconstitucionalidade, mas eu concordo plenamente com a crítica do Fux, de que a parte da nossa doutrina penal e processual penal e consequentemente, nossos legisladores, eles fazem o que eles chamam de cherry picking, ou seja, pinçam como colher cerejas, né? Pinçam institutos do direito comparado sem levar em consideração as peculiaridades do nosso ordenamento jurídico, sem levar em consideração a nossa tradição jurídica, como se a importação pura e simples de um instituto pudesse resolver toda a panaceia do processo penal, fosse, né, a solução para todas as panaceias do processo penal. Ele faz um questionamento, foram analisadas as experiências que foram eventualmente infrutíferas em outros países? E mais, em todos os países que se citou como bem-sucedidos para o juiz de garantias, como a existência do juiz de garantias, ou juiz de instrução, ou essa figura do juiz que tem essa função separada da investigação e do processo penal, e ele fala uma coisa interessante, que em nenhum deles existe a possibilidade de esgotamento de todas as instâncias recursais para o início do cumprimento da pena, quando ele vai falar sobre a duração razoável do processo e justamente a possibilidade de ineficiência no combate, né, à criminalidade, que também é uma preocupação, é evidente que é uma preocupação. Mas
por mais louváveis que sejam os argumentos, e data máxima vênia, eu continuo defendendo que não há inconstitucionalidade. E aqui me vale aqui do colega Bruno Calabrito mais uma vez, é uma previsão, e com perdão da expressão forte, é uma previsão estúpida, né, de quem não conhece o processo penal brasileiro, mas constitucional. Eu acho que é constitucional, não digo que chega a ser estúpida não, mas... o que eu quis usar é o exemplo, né? Não tô dizendo... Mas eu entendo. Fui usar forte, mas... Eu entendo. Enfim. Mas eu acho que, digamos assim, ela... Digamos, estão colocando um caráter revolucionário fundante num aspecto que esse não é o que vai mudar. A ideia de sistema acusatório, há outras questões muito importantes que nós precisamos sim mudar e aperfeiçoar no nosso país. Mas não é o juiz de garantias, digamos, o que vai mudar a água para o vinho. Não é isso que vai fazer ter uma justiça mais efetiva, mais séria e que proteja de modo mais adequado o réu e que de fato vá conseguir cumprir com as determinações da Constituição, dos tratados internacionais, tanto que nenhum tratado internacional fala que tem que ter juiz de garantias. Pois é. Então, assim, não é uma coisa que se diga que seja da essência. Talvez a gente esteja, de novo, a gente ainda não tem um alicerce forte e está preocupado com a tinta da ponta, né, da casa. Mas, enfim, duração razoável do processo, duração razoável do podcast, né? Nós temos... Já ultrapassamos aí uma hora, então não vamos para o segundo bloco, até porque a gente resolveu antecipar uma discussão sobre o podcast anterior. Vou finalizando aqui agradecendo mais uma vez, lembrando do nosso e-mail, processopenalragnarok@gmail.com. A gente teve alguns e-mails essa semana, nessas 2 últimas semanas, né? Que foram respondidos, ou seja, não só no e-mail, nas redes sociais, Twitter, Instagram, a gente tem tido aí esse feedback e a gente sempre agradece porque é como a gente vai definindo até o formato do podcast e definindo até alguns temas, né? Muitas vezes a gente está com a cabeça de falar de uma coisa e por sugestão de algum ouvinte a gente muda enfim, muda a programação. Um abraço a todos. Valeu, um abraço a todos, gente. Até a próxima. Grande abraço. Saudações bicolores, claro. Produção de podcast Fervo Digital.